quando você voltar lá, você já vai com o laudo. Fiz o laudo, coloquei tudo, né? Desde a parte histórica da vida dela, dos problemas também que a família tinha, e tinha coisas que ninguém sabia. Essas coisas que a gente não sabe tem muito a ver com o espectro autista. E aí, quando ele chegou, veio falar com ela, ficou mais de 1h30 conversando com ela, e aí foi bem focado mesmo para isso. Aí ele falou, olha, eu acredito que a hipótese mesmo está correta, eu acredito que é autismo, mas vamos investigar, Sim. vamos demorar. Ele falou, daqui 1 mês eu bato o martelo, se é ou não. Então aí ela ficou um tempinho lá, né, e tal, e aí no final das contas eles realmente deram o diagnóstico. Oi, Lígia. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Uau, que linda que você está. Para tentar disfarçar aquela cara Que de, né, que acabou bom de dia. acordar. Não tem muito como disfarçar, né? Você vai ver o meu primeiro café da manhã e o da noite, eu tô com uma cara diferente, porque, é claro, né, desincha, fica com cara mesmo de gente. Então, Bem-vinda, Lígia. obrigada, Fran. Obrigada pelo. Ah, é um prazer, né? Estar aqui. Você. Muito legal. Ô, Lígia, vamos começar então você se apresentando? Sim. Então tá, eu me chamo Lígia. Sou de São Paulo, estou morando agora em Nova Odessa, que também é aqui interior de São Paulo. Sou casada há 18 anos, esse ano a gente completa 19. Tenho 2 formações, né? A minha primeira formação é em teologia, que inclusive foi lá que eu conheci meu marido também. E depois eu fui fazer psicologia. Então, a minha segunda formação aí em psicologia. Quem que eu atendo, né? Eu atendo adolescentes, assim, depois dos 15, jovens, adultos, e gosto muito, muito de trabalhar com atletas e ex-atletas, e eu acredito que é isso. Acredito que é Que isso. Então, legal. Por que atletas e ex-atletas? então, a gente trabalha, né? Quando eu digo a gente, meu marido e eu, a gente trabalha bastante tempo, né? Com atleta mesmo, né? Fiz parte de uma missão que chama Atletas em Ação. A gente faz parte de uma organização chamada Coalizão Brasileira, né, de Esportes. Isso há muito tempo já. Então, acredito que foi um caminho meio que natural. E sempre gostei. Inclusive, na época da faculdade mesmo, todos os meus trabalhos, tudo que eu fazia, as pesquisas, era tudo voltado para esportes, essa área de esportes. É uma área que eu gosto muito, muito mesmo. Então, foi meio que natural, acho, sabe? Que indo para esse caminho. Que legal, mas hoje você trabalha com atletas na clínica para performance, enfim, questões a mais que performance. Isso. E eu me encontrei um pouco nisso, sabe, Fran? Porque antes, na época da faculdade, eu pensava muito em ir para clube, coisas assim do tipo. Com o passar do tempo, eu fui gostando muito mais de estar aqui atendendo essa pessoa, não só pensando em alto rendimento, em dar resultado, aquela coisa. Porque é muita empresa, né? É Uhum. muita empresa. A pessoa está ali, tem que dar resultado. E eu gosto de enxergar a pessoa como um todo mesmo, sabe? Não só como uma pessoa que está ali para dar resultado. Então, é legal olhar para a pessoa e ela também se sentir vista como inteira, né? Tipo, Hum, tem muitas outras demandas, tem muitas coisas além do atleta, né? Então, sim, eu acho que eles também gostam desse olhar, mas não sou só atleta, sim. né? Então, É eu como gosto muito. psicólogo de dentro da empresa e quando você atende o mesmo executivo na clínica, é outra coisa, né? Então, eu até cheguei, então, inclusive, fazer algumas viagens com um time e tudo mais, mas foi legal e tudo, mas eu acho que estar desse outro lado aqui eu tenho curtido muito mais, sabe? É. Tenho curtido bastante mesmo. Você sabe que tinha uma série no Netflix que não tem mais, que eu amava, que foi a série que fez eu voltar. Não, não foi a série que fez eu voltar, mas foi uma série que mudou muito o meu conceito de clínica. E era uma série americana que era uma psicóloga de atletas.
E ela Interessante. trabalhava, só que ela trabalhava no consultório dela, atendendo os atletas que estavam dando problemas de performance no time. Era muito sensacional. Sim. E é engraçado, né, Fran, também, porque às vezes a pessoa pensa que trabalhando essas outras questões não vai refletir, né, em quadra, em campo, enfim, onde ela está. E acaba refletindo, né? Então, é muito legal ver esse processo também de estar num outro lugar, trabalhando com esse atleta na vida dele, né, nas demandas dele, mas que isso vai refletir depois de alguma forma ali em quadra. Então, Que é bem legal mesmo, legal, que tenho legal. notado bastante. E por que teologia? Ah, então, eu, eu sempre acreditei que eu tinha algo a mais para fazer, como você diz, né, para mudar o mundo, para mudar, para fazer a diferença. Então, era uma coisa que eu queria, sempre quis fazer missões, né, eu falava, nossa, eu quero servir, sair pelo mundo, mostrando que é possível mudança de vida, que é possível, enfim, ter uma vida diferente, né? Encontrar algo a mais. E aí fui fazer teologia, né? Mas foram duas coisas sempre que eu sempre quis, que era a teologia e era a psicologia, né? Então, as duas coisas sempre me chamaram muito atenção e tal. E fazendo teologia, a gente acaba tendo muita aula também de psicologia, né? Então, acaba sendo bem legal isso daí. E aí eu falei, não, realmente eu quero psicologia. Então, depois que eu terminei, fui fazer a psicologia depois. Mas a teologia acaba andando muito junto, né? E foi legal porque eu conheci meu esposo lá também, né? Ele também estava aí no mesmo caminho. E é isso. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer algo a mais, de entender que as pessoas precisavam de algo a mais. E aí eu fui muito para esse caminho. E cheguei, né, a servir com meu marido durante o que acho que 9 anos, de forma integral com missões. Então a gente viajou bastante por aí, ajudou bastante, deu muito treinamento também. Então acho que as duas coisas também acabam andando separadas, né? Mas ao mesmo tempo cuidando do ser humano, cuidando da pessoa. Né? Então acho que Que isso é muito legal, legal. Lígia. E você atende há quanto tempo como psicóloga? Ah, então, me formei em 2013. E desde então eu comecei a atender. E eu acho bem legal isso, porque dá aquele medinho, né, Fran, de falar, ai meu Deus, terminei a faculdade e agora? Mas eu lembro muito de uma professora nossa, a professora Viviane, uma fofa, e ela falava logo assim, gente, vocês estão preparados, vão atender. Ah, mas a gente tá com medo. Eu lembro de uma conversa assim, né? A gente, todo mundo com medo e tal. Gente, vai atender, porque se vocês ficarem com medo de parar, vocês não vão atender nunca. Então É, começa, vai da forma que dá, vocês sabem, a gente capacitou vocês, então vão. E aí eu segui a risca isso, falei, meu, eu não vou ficar parada. Na época, Fran, a gente fazia um trabalho voluntário na Sena, eu não sei se vocês já ouviram falar, é bem conhecida aqui em São Paulo, ela é uma referência, ela trabalha com moradores de rua, com pessoas assim, bem em vulnerabilidade, né? E meu esposo trabalhava lá com as crianças com esporte, né? Já ensinando futsal e tal, com meu marido bem envolvido também, ele era técnico. Então, chegando lá, o pessoal falou, Lígia, você não quer atender? ai, que Porque tem muita legal. gente precisando, né? E eu falei, bom, eu não sei nada, assim, não sei nada no sentido, eu acabei a faculdade agora, eu tô perdida. Eu falei, vou. E aí eu aceitei a proposta, então era legal que a gente tinha um acordo. Então, eu podia atender as pessoas de forma particular que eu quisesse, eu podia usar o espaço, mas aí todas as pessoas que eles precisassem, né, assim, que fosse atendida e tudo mais, eles me passavam e eu atendia ali a demanda que Nossa, eles tinham. Então isso foi nossa, muito Lígia, isso é uma legal. ótima ideia para quem está começando agora, fazer esse tipo de acordo, né? Sim, e foi muito bacana, a melhor coisa que eu fiz, Fran. Porque daí eu também fui. Aí eles já começaram a me chamar para dar algumas aulas lá, né, sobre sexualidade, sobre várias coisas, e eu fui indo. Então foi uma experiência muito bacana e isso também foi me trazendo já pacientes de forma particular, não só, né, da questão ali do social Uhum, deles. Então foi muito, muito legal mesmo, e aí foi assim que eu comecei, que legal. né? E aí desde então eu não parei. Teve aí um momento que a gente ficou
mais de forma integral, né, em missões, então a gente acabou indo muito para o Centro-Oeste, que era um lugar que a gente trabalhava mais. Mas eu falei, gente, eu não quero deixar de atender, porque eu gosto muito, né, muito mesmo de atender. Então eu falava para os pacientes, né, olha, gente, eu tenho muita viagem, tenho muita coisa para fazer, tudo bem, né, senão eu te indico para outra pessoa de confiança e tudo mais. Não, eu quero você. Ah, então tá bom. Só que aí vai ser dessa forma. Então eu explicava que nem sempre ia estar presente. Então, de alguma forma, se precisasse, eu entraria de forma online, alguma coisa assim. E aí foi seguindo assim. Aí eu pegava o mínimo possível, eu pegava muito paciente, né, na época, porque não tinha tempo também. Uhum. Mas eu não queria deixar de atender. Então, pelo menos o mínimo ali eu sempre atendi. Então, desde 2013 para cá, vai fazer 10 anos agora. Né? Então... Lígia, e você segue alguma abordagem específica? Ontem eu fiz uma live falando de abordagem, o povo morre, esse trem. Você tava lá, né? Na live de ontem. Tava. Eu achei muito legal. Por quê, Fran? Então, meu Deus, era um drama da minha vida, né? Terminei a faculdade, meu Deus. Assim, na faculdade eu achei legal que não era a faculdade que eu fiz, né? Era a UNASP. E ela não era uma faculdade que chega no terceiro ano, você tem que escolher uma abordagem. Não tinha isso, o que para mim foi um alívio, porque eu, sinceramente, não queria ter que fazer essa escolha, assim, em formação ainda. Então, eu consegui ver muito de tudo, só que aí era o drama, porque eu gostava de tudo. Igual a mim, por isso que você entrou no PNP. Exato. Eu gostava de tudo. E, ao mesmo tempo, eu não via que nada fechava. Né? Parece que sempre faltava alguma coisa em todas as abordagens, Fran. Fala, poxa vida, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito legal, mas falta alguma coisa. Aí ia para outra, nossa, que legal, isso aqui é muito bom, muito importante, mas falta alguma coisa. Então, eu estava sempre com essa sensação de que eu não estava completo. Né? E aí, a que eu me identifiquei um pouco mais foi a Gestalt. Eu falava, eu gosto do olhar dela, né, humano mesmo e tal. E aí eu comecei a estudar muito por conta mesmo, Fran. Então, daquilo que eu vi na faculdade, aquilo que os professores indicavam, fui pesquisar, fui atrás, li bastante, fiz vários cursos, assim, mas nunca me decidi para fazer, por exemplo, uma pós, um mestrado. Porque eu pensava assim, meu Deus, eu vou me enfiar no negócio, mas eu não estou completa nisso, não é exatamente isso. E aí eu ficava com muito medo, Fran, sabe, de fazer uma escolha e perder tempo. Sim. Então eu ia lendo muito e ia me aprofundando nessa questão mais da Gestalt. Só que aí eu falava, meu, preciso fazer uma pós, preciso fazer alguma coisa. Ficava aquele incômodo, né, que a gente fica, né? Parece que tem que ter. Nem você falou ontem, né? Parece que tem que ter, principalmente aqui no Brasil, né? De uma pós, tem que ter uma especialização. E eu ficava louca. A pós aqui, é difícil achar pós boa, né? Então, aí eu ficava naquele drama, naquele dilema, só que aí foi nesse momento que a gente ficou integral. Então eu não tinha mesmo tempo para fazer, né? Acabou que eu fiquei sem fazer nenhuma, aí logo entrou a pandemia. Logo não, né? Depois de bastante tempo, entrou aí a pandemia, e aí eu virei a louca dos cursos. Meu marido quase fica louco comigo também, né? Porque eu falei, gente, eu não estou atendendo tanto. Então, os pacientes que eu tinha que era presencial, não tinha como atender. Muitos não queriam passar para o online. Então, todo mundo no começo achando também que ia demorar pouco tempo, né, Fran? Daqui um mês a gente está de volta, né? A gente não tinha aquela noção de que ia demorar tanto tempo. Então, eu acabei ficando muito tempo parada. E eu falei, não vou ficar aqui no ócio, né? Preciso fazer alguma coisa. Então, comecei a estudar. Falei, bom que agora eu estou parada, vou conseguir ver alguma coisa. Quem sabe me decidir por uma pós, alguma coisa do tipo. E aí, fui vendo, fui fazendo vários cursos. E aí, foi aquele boom também, né? Dos cursos aí no meio da pandemia. Então, comecei a correr atrás. Fiz um monte de curso. Falei que eu quase deixei meu marido louco, Fran, porque teve um momento que eu estava fazendo, acho que, tipo, uns 4 cursos ao mesmo tempo. Isso aconteceu com quase todo mundo, não é só você, fica bem tranquila. Aí eu falei, nossa. Mas aí, como que você chegou no PNP? Porque você está no PNP já faz tempo? 1 ano e alguns mesinhos, né? Então, dessa loucura de discurso, comprei curso, fui fazer curso, comecei a atender mais, porque veio uma demanda, né, maior aí por causa da pandemia também e tal, a procura. E aí, um belo dia, eu tô lá, né, fazendo os cursos,
vendo, entrando no Instagram e tudo, aí você apareceu lá, né? Você apareceu e eu falei, nossa, que interessante. É engraçado, porque eu sempre gostei da neuro, mas eu sempre achei ela muito complicada, né? Na faculdade, tudo eu vi pouco, mas assim, aquilo que eu vi falando, gente, isso aqui é tão complicado, tão complexo e tal. E aí, na hora que você apareceu, você fala na propaganda, você fala de uma forma tão prática, tão simples. Eu falei, gente, que legal, né? Isso. Eu falei, bom, vamos tentar, vamos ver como que é isso daí. E aí, me inscrevi lá para aquela semana, né? Que é a semana que é grátis, né? Uhum. E aí foi muito legal, Fran. Começou a abrir minha mente, e aí aquela coisa que você disse. Você fala, gente, isso tá fechando. Aquilo que eu não conseguia entender, que parece que faltava em todo lugar que eu ia, essa é a resposta. E aí eu já fiquei louca também, né? Falei, gente, é isso, eu preciso fazer isso daí. Fran, na época eu já estava atendendo alguns casos um pouco complicadinhos, e nessa uma semana eu já comecei a aplicar algumas coisas que você falava ali, e já começou a dar resultado. Nessa uma semana. E aí eu peguei e falei, gente, eu preciso disso. Eu acho que isso aqui explica muita coisa. E aí, né, eu falei, gente, vou ter que falar com meu marido. Falei, cara, eu preciso muito fazer esse curso. E aí ele falou, Lígia, que aí ele contesta, né? Você está fazendo um monte de coisa, você não está nem terminando aí o que você está fazendo. Eu falei, não, mas você não está entendendo. Aí ele, então tá, qual é a diferença desse para os outros? Eu falei, porque os outros parece que estão enrolando, vai demorar, eu tenho que terminar para conseguir atuar com alguma coisa. Esse não. Eu tenho uma semana que é de graça e eu já estou conseguindo aplicar nos meus pacientes. E eu já estou vendo diferença hoje. Então eu preciso disso hoje. Aí ele pegou e falou, não, então tá bom, vai fazer então, né? Aí me inscrevi e estou desde então. Então foi muito rápido assim a decisão de eu quero e tenho que convencer meu marido, porque eu estou fazendo outros que na verdade estão parados, né? Então eu preciso correr para dizer mesmo, né? O quanto esse daqui eu estou vendo que é importante, que é diferente. E aí foi isso. Então eu estou há um ano e pouquinho, né? Eu comecei o quê? Janeiro, março, né? Do ano passado. Então... Que legal, Lígia. Não sabia dessa história toda. E aí eu falei, não, e agora que acabou, né? Eu falei, gente, não, vou continuar, porque vale muito a pena, né? Vale muito a pena continuar. Porque não é só, né, para as aulas. Tem todo o em volta aí, né? Toda a questão do grupo mesmo, da ajuda de todo mundo ali, de você ser acessível, do entre nós, para nós que também é muito gostoso. Então, das mentorias, que inclusive, logo lá no comecinho eu já participei de uma mentoria com você, que eu estava com um caso bem complicadinho, e foi maravilhoso, porque assim, abriu, né, a minha mente assim, para uma coisa que eu não estava vendo, que era muito pontual. E, nossa, então, para mim tem sido muito bom mesmo, tem feito muita diferença na clínica. Qual que foi a maior diferença quando você começou a aplicar esses conceitos? Não é que não são só conceitos, né? Os conceitos, as práticas, o funcionamento através de neurociência nos teus pacientes. Tá. Acredito, Fran, que juntar muito a questão da teoria com a prática, sabe? Eu acho que quando a gente está estudando, fica muito na teoria, né? E a gente fala, como que a gente aplica isso daqui? E aqui não, né? Você já vê na prática, olha, isso aqui vai resolver tal situação, ou vai ajudar em tal situação. Vai por esse caminho que vai melhorar. E as pessoas conseguirem ver isso daqui é diferente, né? Então, eu acho muito legal quando a gente já começa ali dando uma psicoeducação, né, explicando como que ela funciona e mostrando para ela que ela vai poder ter autonomia por aquilo que ela sente. Isso dá uma liberdade para elas também, né? E respaldo para a gente, porque a gente se sente seguro, né, fazendo aquilo ali, né? Eu falo, não, poxa vida, tem um porquê. Não é só estou fazendo, né, porque me deu na cabeça fazer o que alguém disse. Não, tem estudo, tem um monte de questão e comprovando, e as pessoas estão sentindo isso, né? E até o fato daquela coisa, né, você sempre fala, né, de autorizar as pessoas a sentirem. As pessoas não estão acostumadas com isso, né? Elas chegam muito... até engraçado, porque esses dias mesmo tinha uma pessoa, não, porque eu tô me sentindo tão forte ultimamente, não tô chorando, tá? E aí tá com outra parte totalmente estranha na vida, né? Fala, não, você tá fazendo errado, não é pra não sentir. Na verdade, a gente precisa sentir, né? Isso daqui
tem uma função, isso é importante, né? A pessoa, nossa, a gente estava fazendo tudo errado, né? Uhum. Então, eu acredito que essas coisas, Fran, fazem bastante a diferença de antes e do agora. De você se sentir mais segura e poder falar com segurança mesmo e mostrar, né, para a pessoa o porquê, né, das coisas. Eu acho que isso é bem importante, tem sido muito legal. Hoje, então, você segue neurociência, tá lá. Acabou. Ótimo exemplo para as pessoas. É aquela busca incessante, parece que eu me aquietei um pouco, sabe? Não fica mais aquela. É como você falou, porque para mim eu olho tudo muito importante. É. Eu não consigo descartar nada, mas ao mesmo tempo não dá para usar tudo também, né? Mas aí chegando aqui na neurociência, eu vejo que ela vai olhar para o todo, né? Ela não vai ficar presa ou no agora, ou lá no passado, ou só numa questão. Ela vai olhar para tudo, e tudo é importante, né? Tudo é importante. Então, fazer essas ligações, isso para mim tem sido muito bom. Ô, Lígia, e o que você mais tem percebido de demanda na clínica hoje? Através da Ansiedade. Ansiedade. Ó, todo mundo que chega aqui fala ansiedade, gente. Ansiedade. Tá todo mundo. E lógico, aí porque e os motivos são vários, né? Mas é sempre ansiedade, sempre ansiedade. E é engraçado, porque até isso foi um dos casos, né, que eu trouxe para você. Para você não, né? Que eu coloquei lá no grupo, que eu fiquei bem feliz com o desfecho que está tendo, né? Que a pessoa chegou também com ansiedade e tudo, e a gente foi pesquisando, né? Estudando, e no final das contas a gente chegou, né, no diagnóstico de autismo. A pessoa fez, né, todos os exames e tal. Era autismo? E aí eu contei lá no grupo, né, que eu fiquei bem feliz, assim, porque a pessoa já tinha sofrido demais com vários tipos de diagnósticos, assim, desde a infância, né, ela já é uma adulta, e sofreu demais por conta, né, de diagnósticos errôneos, assim, sabe? Tomando medicamento que não ia fazer sentido nenhum e tal, mas a demanda que a pessoa chegou era a ansiedade. Né? E aí você vai investigando, não, tem mais coisa. E aí você vai vendo tanta coisa, né? Mas o que geralmente as pessoas veem assim atrás é a ansiedade. E tem outra coisa também, né, Fran? Que às vezes a pessoa fala, eu não tenho ansiedade, tá? Não tenho ansiedade, sou super calma, tô vindo aqui para autoconhecimento, é só porque eu tô com uma questãozinha. Aí você começa a perguntar, né? Aí a pessoa sente dor. Aí chega em determinado horário, a pessoa fica nervosa, vomita, tem piriri, né? Aquela coisa toda. Aí você fala, você não tem ansiedade, né? Ô, Lígia, e aí a pessoa descobre também. Coisas que eu quero te perguntar. Eu acho que seria legal a gente falar dos sintomas invisíveis, que é basicamente isso que você está dizendo, né? Na semana que vem, você já assistiu a Semana Neuropsi, você sabe que uma das coisas que eu gosto de falar é desses sintomas, porque é uma das coisas que mais me impactou quando eu comecei a entender neurociência, e eu fui atrás de neurociência por causa desses sintomas, que eu sabia que tinham coisas que eu não estava enxergando. Eu enxergava, mas não concretizava isso, né? Não achava o nome disso em nenhuma teoria, em nada. E eu chamo isso hoje de sintomas invisíveis, porque eles são sintomas, mas eles são invisíveis aos nossos olhos, porque a gente não tem uma teoria que aborda esses sintomas. Sim, e aí a gente vai descobrir o funcionamento desses sintomas invisíveis, como você está dizendo. A pessoa fala, não tem. Aí você vai olhar no DSM, ela realmente não tem. Ela não tem insônia, ela não tem preocupação, mas ela tem um quadro corporal e ela tem uma anestesia emocional que não permite ela nem perceber que ela tem esses sintomas. Né? Isso é um sintoma invisível. Não vai no banheiro, ou vai demais, desregula isso, desregula a alimentação, trabalha sem parar. Quais são os sintomas invisíveis que você acha que a neurociência te hoje... Eu sei que é difícil a gente fazer um antes e depois, né? Porque quando a gente mergulha, a gente nem lembra como é que era. Mas hoje, quais são esses sintomas invisíveis que na faculdade você não teve e que hoje você consegue falar isso aqui, você vai pescando? Eu acredito que essa coisa é muito corporal mesmo, né, Fran, que a gente tá falando. Nossa, sempre... E aí é muito legal que o mapa ajuda muito nisso, né? O mapa emocional. Até de se perceber e tudo mais. E a pessoa fala, nossa, eu tô percebendo que sempre em determinado horário, tal dia,
eu me dá dor de barriga, né? E aí eu vou pro banheiro e tal, e fico desafiada, mas é sempre nesse dia, nesse horário. Poxa, então vamos ver o que está acontecendo, o que, que vai acontecer depois, né? O que está acontecendo ali na hora. E aí a pessoa começa a pescar e vai vendo, né? Então tem isso. Teve já que chegou para mim com a questão do vômito também, né? Determinado momento, né? Sentia vontade de vomitar e tal. Ai, Fran, uma Desamparo coisa e que eu não trauma. tenho. Você tem muito sintoma Ah, invisível de desamparo e trauma? tem, né, Fran? Tem. E o desamparo sempre tá ali, né? Tá Uhum. sempre ligado com tudo, mas que nem tem, ó. Aí é uma outra coisa, mas eu acredito também que tem a ver, que é a questão do luto. Então também tem pessoa que chega e fala, nossa, eu tô mal, não sei por quê, tá acontecendo tal coisa. Então, nunca fui assim, mas não consigo sair da cama, não tenho vontade de nada, né? Aí você vai ver, vai vasculhar, é luto. E às vezes é por luto não necessariamente porque morreu alguém, Uhum. né? Mas às vezes porque perdeu o emprego, ou porque terminou um relacionamento. E a pessoa ela não tem noção de que isso aqui, de repente, não é uma depressão, né? Uhum. Mas é por conta do luto, é por Uhum. conta dessa perda. Então, são algumas coisas que a gente vai pescando e vai pegando, assim, por conta mesmo do conhecimento que a gente vai adquirindo, que a pessoa ela não tem noção e ela não vai prestar, assim, atenção e associar, né? Isso aqui tem a ver com isso daqui. Não tem. E da ansiedade mesmo, que eu falei, né? Que esses dias chegou uma pessoa falando, né? Tô sentindo isso daqui, mas eu não sou ansiosa. Então tá bom, fui mostrando. Aí teve essa questão, né, da dor de barriga. Aí ela falava muito do aperto aqui no peito, né? Parecia que tinha algo que estava sufocando. E aí a gente vai vendo essas coisas e fala, não, poxa vida, isso daqui é ansiedade, né? Você não Uhum. tá conseguindo lidar. E, ai, Fran, agora eu lembrei de uma coisa, não sei se tem muito a ver, mas aqui eu lembro muito de um senhor que chegou uma vez, e ele, poxa, ele tinha o quê? Uns 60 e poucos anos de idade, e aí ele foi falando, né, que ele também estava se sentindo angustiado, que já fazia muito tempo que ele não estava bem e tudo mais. E aí foi a filha dele que me procurou, né, e ela falou, Lígia, eu nunca vi meu pai chorando, né? Ele está sempre bem, só que ele não estava bem, né? Ele não estava bem, e aí ele chegou, começou a conversar comigo, e aí na hora que eu autorizei, né, a pessoa a sentir, ele começou a chorar, aí ele falou, não, espera ali que eu preciso ir ali, né? Aí ele saiu, foi pegar o papel e tal, né? Que ali agora daqui a pouco vem a filha dele desesperando, já aconteceu alguma coisa? Falei, não, tá tudo bem, Fala, ele só sentiu vontade de aconteceu. chorar. Estamos em É, tratamento aí psicológico. eu falei, não, mas eu falei, mas tá tudo tranquilo, pode deixar, ele já vai voltar, né, e tal. Aí ele voltou, conversou, e aí ele agradeceu, falou assim, poxa vida, passei minha vida inteira achando que eu não podia chorar, né? Então, Nossa. poxa, a pessoa tem 60 e poucos anos de idade e nunca pôde chorar. E estava angustiado com várias outras questões. E porque, de repente, faltava isso, sabe? De sentir e viver aquele momento. E aí depois, passou algum tempo, ela veio me agradecer. Eu falei, Lígia, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu realmente nunca vi meu pai chorar e tal. E para mim foi impressionante, porque eu sei que ele não tá bem, mas ele não demonstra, Uhum. né? Então, às vezes, essa questão também do eu sou forte, eu tenho que demonstrar ser forte. Chorar é coisa de gente fraca e tal. Então, tem isso. E teve um outro caso também que eu trouxe, né, que foi da mentoria, inclusive, da pessoa que quer trabalhar, 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 trabalhar e não consegue parar de O trabalhar, vício no né? trabalho, como anestesia, exato. Exato. E aí a pessoa não para e tá fazendo mal em várias áreas da vida, né? E nem a pessoa mais está aguentando, porque a pessoa está realmente fadigada, mas não consegue É. deixar o trabalho. Eu Então, acho isso que isso também eu acho que já são. é um comportamento invisível interessante da gente deixar aqui para as pessoas, né? Que a gente começa a entender. A gente vai ter aula de vícios agora, domingo, né? Esse domingo, mas a gente começa a entender que o sistema nervoso ele trabalha em formato de pequenos vícios, né? Não vícios químicos de substâncias, não aquele vício que vai acabar com a sua vida, mas em processos automáticos no qual a pessoa não consegue sair. Trabalho, 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 compra, 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 perfeição, 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 e que isso são sintomas invisíveis, né? Qualquer excesso automático que a pessoa não está nem conseguindo pensar no que ela está fazendo,
tem ali, tá cobrindo alguma disfunção. É isso que você tá falando, tô traduzindo o que você tá falando, tá? Para as pessoas Tá bom, ótimo. E tem a questão também, né, do controle, né, Fran? Porque elas falam, ai, eu tô mal. Por quê? Porque eu tô perdendo o controle. Ela tá, então eu sou extremamente controladora. Então isso também, eu acredito que também é uma forma de demonstrar isso daqui, que a pessoa ela tem que estar com controle com tudo, tem que estar dominando tudo. E quando ela percebe que não tem como controlar todas as coisas, né? Isso já vai também trazendo uma outra percepção, assim, de nossa, isso aqui eu não tinha reparado e estou começando a perceber que isso está me fazendo mal e não é o caminho certo, né? Não é o caminho que eu deveria estar. Que legal, então, isso também é E a outra pergunta que eu tenho para fazer para você é, eu acho que foi você, eu acho que foi esse caso que você falou do diagnóstico de autismo. Foi esse caso que você convenceu o psiquiatra? Você mandou uma carta, um laudo para o psiquiatra? Ô, Lígia, é interessante contar isso, porque isso é uma das coisas que o psicólogo tem medo de fazer. E eu lembro que você falou, eu só tive coragem por causa de tudo que eu aprendi de neurociência para contar para esse psiquiatra o que eu estou vendo para ele dar esse diagnóstico através do olhar dele de psiquiatria. Conta um pouco desse processo, se você puder, óbvio, né? Sem falar de nada, mas assim, do seu processo como profissional, o que você sentia que você tinha que escrever naquele laudo para mostrar para esse psiquiatra? Tá, nossa, Fran, foi muito complicado, porque, como eu falei, a pessoa chegou com muitos diagnósticos, né? Muita coisa. E ali eu comecei, eu brinco, né, assim, que eu me lembro do Dr. House, sabe? A série. Que ele ia colocava todas as coisas assim, né? Tipo, eu tô com tal hipótese, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Eu fiz a mesma coisa, né? Só faltei desenhar aqui, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, pegando já aquilo que ela trouxe e aquilo que eu via, sabe? Passei um tempo com a pessoa e aí comecei a perceber, porque veio com o diagnóstico, Fran. Um deu de ansiedade, o outro deu de depressão, o outro deu de bipolaridade, muitos traumas, né? E aí você vai olhando e realmente tinha tudo isso, né? Muitos toques, muita... E eu olhava e falava assim, gente, isso aqui tá bom, entra aqui, isso aqui entra aqui. Não, mas isso aqui não cabe aqui, não cabe aqui. E aí a gente vai vasculhando a vida da pessoa mesmo, né? A questão histórica da família, e aí isso tudo vai ajudando, né, Fran? E no começo a pessoa chegou pra mim e falou assim, eu não quero medicamento, não quero tomar. E a primeira coisa que você falou, você precisa ir psiquiatra, você precisa regular e um monte de coisa, que a gente não tá cuidando. Ela falou, não quero, não vou, porque já tinha tomado um monte de remédio que não fazia efeito, e aí ela se sentia mais impotente, né? Tipo, não tenho controle sobre a minha vida, o que tá acontecendo comigo? E aí eu fui olhando todo, né, tudo, e falei, não, gente, a única coisa que, na minha opinião, se encaixa, que fecha tudo, seria o autismo, né? No espectro não tem outra coisa. Para mim era o que fechava. Falei, mas como é que eu vou trazer isso para a pessoa que já veio com um monte de coisa, né? Eu falei, um monte de coisa. Mas nisso, eu fui trabalhando, que já que ela não quer medicamento, não quer nada, a gente vai ter que trabalhar isso de alguma forma. Fui trazendo as técnicas, né, do PNC, fui trazendo, fui praticando ali com ela, e ela de autorregulação e tudo mais, para conseguir fazer com que ela desse conta. E eu falei para ela, né, Fran, que eu acho que é uma coisa que também precisa deixar muito clara. Você precisa do medicamento. Como você não vai tomar, precisa entender que isso vai dar muito mais trabalho para a pessoa mesmo, né? Você vai ter uma energia muito maior. Falando, tudo bem. O legal é que a pessoa era muito aplicada, né, Fran? Muito. Então, tudo que falava para fazer, ela fazia as anotações, ela pesquisava, assim, muito legal. Que já é um sintoma e aí, também, né? Exato, exatamente. Então, e aí eu fui olhando, falei, não, poxa vida, tem mais coisa. E aí eu falei para ela, vai procurar um psiquiatra ou um neuro, porque a gente precisa investigar. Eu acredito aí com todo carinho, né, com todo cuidado, porque eu sei que a pessoa já estava, né, com muitas coisas na cabeça. Falei, ó, eu acredito que isso aqui tem a ver com o espectro, né, autista. Aí ela, não, no começo, né, ela, não é. E aí eu vou, sento, mostro pra ela, olha, tá vendo isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí ela, ai, tudo bem, mas eu acho que não é. Tudo bem, vamos atrás? Tô com medo, porque já passou por psiquiatras que não eram legais, aquela coisa toda. Eu falei, não, mas vamos tentar. E aí ela foi, conseguiu, né, numa universidade, né, daqui, muito boa, de São Paulo. E aí ela foi, conseguiu passar.
E aí, primeiro, ela foi atendida pelos estagiários, né? E aí ela não conseguiu dizer o que ela sentia direito, e a única coisa que eles concluíram é ansiedade. Você tem ansiedade, a gente vai te acompanhar, e questão cultural, né? E aí ela pegou e voltou arrasada. Ela falou, Lígia, eu falo que era ansiedade, eu não consegui dizer aquilo que eu pensava, não consegui falar nada. Aí eu falei, não, tudo bem. Então, aí foi o que eu falei, né? Eu vou mostrar para eles o que eu vejo, né? E aí fui, fiz o laudo. Foi da próxima vez ela já tinha marcado, né, o retorno. Eu falei, então, quando você voltar lá, você já vai com o laudo. Fiz o laudo, coloquei tudo, né? Desde a parte histórica da vida dela, da questão dos problemas também que a família tinha, porque tinha bastante gente com muita coisa, então acho que por isso também confundia muitos médicos, né? Então realmente tinha bipolaridade, tinha depressão, tinha coisas que ninguém sabia, né? E aí eu falei, poxa vida, só que essas coisas que a gente não sabe tem muito a ver com o espectro autista, né? E aí coloquei tudo. Pontuei também a questão cultural, que eles já tinham falado, ah, não, isso aqui tem mais a ver com cultura e tal. E aí eu pontuei também, mas tem isso, tem isso, tem isso. Aí eu coloquei lá tudo que eu enxergava mesmo, tudo que eu via. E aí, no final das contas, ela levou. Os estagiários já olharam com um olhar diferente, porque com algo aí já meio que se assustaram, começaram a fazer várias perguntas mais direcionadas, né? E aí, quando foram chamar o professor, né? O principal lá. E aí, quando ele chegou, veio falar com ela, ficou mais de 1h30 conversando com ela, e aí foi bem focado mesmo para isso. Aí ele falou, olha, eu acredito que a hipótese mesmo está correta, eu acredito que é autismo, mas vamos investigar, Sim. vamos demorar. Ele falou, daqui 1 mês eu bato o martelo, se é ou não. Então, aí ela ficou um tempinho lá, né, e tal, e aí, no final das contas, eles realmente deram o diagnóstico. Fiquei muito feliz, não, né, a situação, mas porque a gente conseguiu encontrar um desfecho, Não, né? E o melhor, foi que a gente ficou muito feliz, porque ela foi com medo por conta da medicação, que ela não queria. E ela pegou e falou, nossa, perguntou para ele, vou ter que tomar remédio? E ele falou, não, não vai ter, porque vocês... Aí veio um elogio, né, que a gente ficou muito feliz. Ele pegou e falou, não, vocês não precisam, porque vocês têm feito um excelente trabalho. Né? Então ele falou, você está regulada, você está conseguindo se autorregular, então não vai precisar de medicamento. Então, se alguma outra coisa, por causa das comorbidades e tudo mais, precisar, então, você pode voltar aqui, a gente dá, mas ele falou, mas eu estou vendo que não precisa. Então, vocês têm feito um excelente trabalho. Ah, Fran, muda, é maravilhoso. Porque muda a lente, né? Nesse caso, o diagnóstico correto era extremamente... Bom, o diagnóstico correto é sempre importante, mas o diagnóstico, em alguns casos, ele é muito importante porque ele muda a lente de visão. Você começa a ver o paciente pelo outro lado, não é mais pelo lado da doença, é pelo lado de funcionamento. E isso muda a vida do paciente, né? Muda. E aí, nossa, e aí foi muito legal, porque nessa que ele falou, não precisa, aí eu não consegui, né? Eu não me aguentei, tive que mandar lá no grupo, gente, porque eu fiquei muito grata, né? Eu falei, foi um textão, eu falei, desculpa o textão, mas eu preciso dizer, porque tem muito a ver com tudo que a gente vê, né? Aí eu falei, poxa vida, se fosse em outros tempos, eu estaria patinando, de repente estaria lá no diagnóstico dos outros, né? Perdida e sem conseguir trabalhar efetivamente com a pessoa para que ela conseguisse se autorregular e não precisar do medicamento, né? Então, isso foi para mim muito legal. E tem tudo a ver com, né, com tudo aquilo que você ensina pra gente. Tudo a ver. Então, para mim foi demais. Por isso que eu falei, não preciso, por mais que seja textão, desculpa, gente. Foi muito emocionante. Você sabe o que eu achei muito legal e que eu achei importante a gente passar para os psicólogos que estão aqui nessa história? Porque eu acho que tem muitas coisas nessa história. A primeira coisa, o fato de você se sentir na permissão de brigar pela saúde do seu paciente. Coisa que a gente não aprende na faculdade, né? A gente meio que aprende a deixar a responsabilidade da saúde para ele e a gente ser um meio médico, né? Médico psicológico para isso. Mas a gente começa a entender em neurociência, em vínculo, em processo que se esse paciente conseguisse entender o que ele tem, ele não estaria aqui. Então, eu preciso entender como ele funciona para ajudar ele a brigar pela saúde dele, se precisar. Foi isso que você fez. Exato, Fran. E é aquela sensação que a pessoa sai dali, ela saiu, tadinha. Falei, eu não consegui dizer.
E eu falei, não, eu entendo, vamos mostrar então para ele. Eu vou mostrar o que que eu tenho visto. E eu tenho acompanhado já há um tempo, então eu tô vendo, né, o que está acontecendo. Então, foi muito legal. E a partir disso, né, Fran, a pessoa fica muito mais tranquila porque Nossa, ela começa a ter uma qualidade de vida você diferente. Ela salva fala, uma poxa, vida, agora Lígia. Você salva uma muita vida. coisa, muita coisa faz sentido. E aí ela começa a entender o porquê que ela se sentia daquela forma. Nossa, muita coisa, mas foi muito legal. Eu vi, eu posso até responder aqui, alguém perguntou, né? Mas você que deu o diagnóstico? Não, não dei o diagnóstico para ela, né? Eu falei para ela da minha hipótese. Falei, estou suspeitando disso daqui, vamos investigar. Então, mandei, vai procurar um neuro ou vai procurar um psiquiatra. E aí ela encontrou, então, esse psiquiatra que ajudou bastante. E com o meu laudo, ele conseguiu enxergar aquilo que eu via, né? Porque, a princípio, quando ela chegou lá, não, é ansiedade, é questão de cultura e tá tudo bem. Não era, né? Tudo isso tinha também, mas não era só isso, né? Tinha Muito algo a legal, mais. Então, muito legal. Ó, até a Rita falando aqui do filho dela, que ela tem. Manda o filho dela para ser atendido com a Lígia, Rita. Porque às vezes é muito importante. Eu acho que daí tem outras coisas também, Lígia, que eu acho importante a gente falar, porque talvez uma pessoa escute a sua história e não entenda a construção que você teve que fazer para chegar nessa história. Porque, primeiro, é entender esse paciente pelo seu funcionamento e não pelo seu diagnóstico. Então, ao invés de procurar um diagnóstico, você foi descartando diagnósticos. é, É foi o exatamente oposto, isso. muitas vezes, do que a gente. Não é o que ele tem, é como que essa pessoa tá, como que ela funciona. Né? E dentro desse funcionamento, alguns diagnósticos não são esses. E essa segurança para ir conduzindo a pessoa com todo o respeito que ela merece, É, né, de entender o funcionamento dela e estar junto com ela, brigando por ela, porque se a gente pensar uma pessoa que tem um autismo funcional, que deve ter sido o diagnóstico, né, com alta funcionalidade, que já passou por muitos médicos e chegou até você, ela já está com muito medo de se tratar, porque ela não é tá, enxergada. Então, existe um desamparo aprendido do processo terapêutico, processo médico, o que é muito comum. Quantos de nós não sim. atendem pacientes que já passaram por vários médicos ou por vários psicólogos e não se sentem vistos ainda dentro daquilo que eles são, né? Exato, Então, Fran, essa tua exatamente. E, sensibilidade também, então você tem o conhecimento, foi a neurociência, sim, que te deu todo esse amparo técnico e essa segurança, mas tem algo teu de despertar dentro disso, né? sim, Fran, foi muito bom. E assim, engraçado também, que agora tem surgido muitos casos de adultos mesmo, né? Autismo Sem leve. um diagnóstico de autismo leve. E às vezes é difícil da gente conseguir mostrar isso para não, não que seja difícil, mas porque ela já vem com história e fala, não, não, não tem nada a ver, é outra coisa, né? Até essa mesmo, Fran, quando ela chegou, ela pegou e falou assim, Lígia, logo no comecinho, eu estava assistindo uma live de uma pessoa que tem, acho que era bipolaridade, não lembro, né, o que a pessoa tinha, e ela tá fazendo, e ela contou na live, sei lá, no vídeo que ela viu, que a pessoa tá fazendo tal técnica. Você vai fazer isso comigo? E eu falei, não, não vou fazer isso com você, porque eu não sei ainda o que, que você tem. Isso daqui é um caso dela, legal, ela tá fazendo terapia, a psicóloga dela tá fazendo isso com ela, porque ela já entendeu que é o processo dela. Eu não sei ainda qual é o seu, eu não vou fazer isso daqui. E depois, Fran, eu pensando, falei, ainda bem que eu não fiz. Porque, na verdade, era aquelas manias mesmo, né? Da pessoa que tem um autismo, que tem aquele padrão. Uhum. E eu vou tentar mudar isso daqui. Imagina o desgaste que seria para ela, sabe? Não faria o menor sentido mudar aquele comportamento que não tinha a ver com o toque, por exemplo, que a outra pessoa tinha. Tem a ver com o diagnóstico que ela tem. Então, eu falo, não, se precisar lá na frente eu ver que é necessário, a gente vai fazer isso. Por enquanto, a gente não vai fazer. Eu quero entender o porquê disso daí. Para que isso daí está existindo, né? E é como, às vezes, uma anestesia, né? Enfim, a gente precisa entender isso daí. Então, também não dá para você ver o diagnóstico que outra pessoa está recebendo por causa de um outro problema e achar que você tem que fazer porque você também sente aquilo. Não tem a ver, né? Às vezes pode ser parecido, pode ter a ver, mas o seu processo é um outro processo, porque você tem uma outra coisa.
né? Então, às vezes também é meio perigoso até isso, né? Ah, vi alguém fazendo tal coisa porque o psicólogo dela passou. Que bom, mas é o processo dela com o diagnóstico que ela tem, com aquilo que ela precisa, né? É Mas meio isso que é individualizado. muito legal, Lígia, porque eu acho que é nesse lugar que todo psicólogo gostaria de chegar, de segurança, de potência de atendimento, né? Porque isso é uma potência de atendimento, é um tratamento potente, é uma relação potente tua com os pacientes, com o processo. E eu acho que é um lugar que todos nós deveríamos buscar chegar. E que talvez a gente, se ficar só na graduação ou só em alguma pós, dependendo da pós, a gente nem sabe que pode chegar nesse lugar de construção junto com o paciente. E aí, com a neurociência, é por isso que eu faço PNP, né? Para a gente sentir que a gente deve. Muito legal, Lígia, muito legal. Sim, e outra coisa também nesse processo todo que eu vejo hoje é a questão do vínculo que a gente precisa criar mesmo com a pessoa, né? Porque com certeza, se eu não tenho um bom vínculo, a pessoa não vai atender, não vai fazer aquilo que eu estou falando, que eu estou sugerindo, que eu tô... Não vai. A partir do momento que você também tem um bom vínculo, né, Fran, que a gente vê muito aqui, inclusive, né, no PNP, da questão da diferença, né, do vínculo mesmo que a gente precisa criar com o paciente, é fundamental também, né, para que ele se sinta seguro para fazer e para seguir aquilo que, de repente, a gente está fazendo. Como eu falei, tem muita gente aparecendo com esse diagnóstico, teve uma outra que apareceu, né? Que a gente acabou de ser diagnosticada. Ela fez vários testes, né, com neuro e chegou também à conclusão, né? E também com ela foi a mesma coisa. Eu só não precisei fazer o laudo, né? Porque eu falei, ó, fala isso, e ela já fez, como foi muitos testes que ela fez e tudo, então com ela também foi mais fácil. E ao mesmo tempo a pessoa fala, nossa, Lígia, como eu sofri lá atrás, porque eu não consegui entender isso daqui. Então, quer dizer, a pessoa foi estudar, foi discriminada, passa por tanta coisa. Ela falou, poxa vida, e eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria sofrido tanto, né, com isso daqui. Porque a própria pessoa se cobra muito, né, Fran? Ela falou, poxa vida, agora eu tô entendendo. Uhum. Então, é meio libertador também, né, a pessoa conseguir entender o que de fato tem. Né? Que legal, hein, Lígia? Ô, Lígia, dá só rapidamente, a gente já tem que terminar. Mas você tem ainda atendido atletas? Como é que você tem usado aí esse processo todo com os atletas? Como que a neurociência ajuda os atletas na terapia? Fran, eu acredito que essa coisa do poder sentir, para mim, é o que muda muita coisa. Porque geralmente eles chegam achando assim, e principalmente atleta, né? Que tem que ser forte, tem que mostrar, ter uma aparência. Se eu demonstrar fraqueza, vem um outro atleta, toma meu lugar, ou o técnico, né, ou a torcida, ou sei lá, quem que for, vai enxergar de uma forma diferente. A partir do momento que ele entende que é o oposto, que eu tenho permissão para sentir, que eu posso sentir, e a partir disso eu tenho autonomia para lidar com isso daqui, vai fazer toda a diferença, né? Vai fazer toda a diferença. E aí também rapidinho, né, que eu sei que já está acabando, mas eu vou falar de uma, né, que eu atendo. E chegou um certo momento que ela também chegou com essa coisa, não posso sentir tal. A partir do momento que começou a mapear, a ver onde que tá, o que eu preciso fazer, se autorregular, foi muito legal, porque refletiu muito em quadra. Refletiu demais em quadra. E num treinamento, ela levou uma pancada de uma companheira do time, e foi bem feio, assim, a pancada lá que ela levou, foi bem desleal, inclusive. E o time já foi meio pra cima da mulher, né? Tipo, nossa, por que você fez isso? Que absurdo, não sei o quê. E aí ela levantou, até a pessoa percebeu, tipo, nossa, acho que fiz demais, né? Não era pra tanto. Foi pedir desculpa. E as companheiras vieram falar. Nossa, o que aconteceu, né? Por que você agiu assim? Eu não acredito. Porque se fosse eu, tinha partido pra cima. Aí tá na modinha essa frase, mas eu achei engraçado ela dizer, né? Ela falou, minha terapia tá em dia. Minha terapia tá em dia. Então, eu consegui me autorregular. Eu entendo que, de repente, a raiva ou qualquer coisa, ela tem o lugar dela, ela pode existir, mas é no lugar certo, né? Não é ali. Então, e também é muito legal ver essa diferença que faz em quadro, porque isso chama atenção. Mas o que está acontecendo? Você não era assim? Ou você passou a ser assim? Ou por que você consegue e eu não consigo? Aí ela já vai falando, né?
Ah, vai fazer terapia. Você tá Então, precisando de terapia, vai com fazer terapia. os atletas, o que você tem mais usado é o pacote de regulação emocional e liberação, né, de inteligência, entendimento emocional. Que realmente eu acho que é o que mais é o necessário mesmo. Só olhando de fora, né, é o que a gente já sabe que Sim, necessita. E não para controlar a emoção, mas para entender o seu processo emocional. Maravilhoso, Lígia. Ô, exato. Lígia, a pergunta, então, nem precisava fazer essa pergunta, mas tenho que fazer. Então, o PNP resolveu as dificuldades dos seus pacientes. Com certeza, Fran. Nossa, demais, demais. Não só deles, como o meu também, né? Porque a gente vai aprendendo também a se autorregular e deixar existir, enfim. Então, tanto para eles quanto para mim. Com certeza tem ajudado demais, demais, demais mesmo. Muito bom, Ah, e aí eu Lígia. posso falar, essa questão também, Fran, do atleta, principalmente os que não estão no Brasil, né, que estão fora, que vem muito desamparo, né, uma coisa que a gente vê muito. E também tratar isso daí também é muito legal, né, de você ver que eles vão encontrando formas de lidar com isso, porque é demais. Porque eu tô fora, tô longe da família. Sim. Quando tá aqui, que tá com a família, já não me sinto parte disso, né, porque fiquei muito tempo fora. Então é muito conflitante para eles também, né? Esse estar, não estar, ser quem que eu sou, o que está acontecendo comigo, e para a família também, né? Então, às vezes, se encontrar nisso tudo também é bem difícil, a gente vê muito desamparo. Muito legal, Lígia. Ô, Lígia, passa seu contato aqui que o pessoal está pedindo, por favor. Tá, eu esqueci. Ah, gente, eu nem uso muito, tá? É Lígia Felipe Carvalho, tudo junto, Lígia Felipe Carvalho. Eu quase não uso Instagram, aliás, não uso muito Instagram, né? Mas se quiser entrar em contato por lá, pode entrar, que eu, né, vou responder e tudo. Mas eu acabo não usando muito, então me perdoem aí, né? Se alguém for entrar lá, não vai ter nada. Você Não trata de vai ter usar, ô, nada. Lígia. Vai usar esse Instagram aí. É verdade, eu preciso, Fran, preciso. Lígia, Mas é brigadão, isso. viu? Pessoal, então, que quiser o contato da Lígia para uma avaliação honesta, próxima, respeitosa, ou até para trabalhar também com atletas. Lígia, vamos repetir? Lígia Felipe é meu sobrenome mesmo, Felipe de Souza. Lígia Felipe Carvalho. Lígia Felipe Carvalho. De Souza, não. Lígia Felipe Carvalho. Beleza, Lígia. É, Obrigada, viu? imagina, obrigada eu, Fran. Muito bom estar aqui com você. Um privilégio mesmo. E, pessoal, eu vejo vocês às 5 da tarde. Hoje eu vou falar sobre como ganhar dinheiro, Lígia, que todo mundo quer saber, né? Como que eu encho o consultório com neurociência? Ah, que legal. Ah, e tem valido muito a pena participar. Então assistam mesmo. Beijo, Lígia. Tenha uma ótima manhã. Tchau, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau.